Uma enorme criatura voadora nascida nas profundezas do inferno. Um cão feroz de 3 cabeças guardando os portões do inferno. E uma misteriosa serpente marinha que aterroriza a humanidade. Mas seriam esses monstros apenas criaturas míticas, frutos da imaginação? Ou realmente existiram em um passado distante? Havia algum tipo de experiência em andamento. Vamos pegar este animal e dar-lhe 2 cabeças. Vamos pegar este dragão e dar-lhe asas. Estas criaturas são frutos diretos de experimentos genéticos alienígenas ocorridos no passado. Milhões de pessoas ao redor do globo acreditam que fomos visitados no passado por seres extraterrestres. E se for verdade? Será que os alienígenas realmente ajudaram a moldar a nossa história? E se for o caso, seriam as bestas e monstros das antigas lendas produtos de uma avançada tecnologia extraterrestre? Quem foram eles? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado. Alienígenas e monstros. Surfside Beach, Montauk, Nova York. No dia 13 de julho de 2008, uma mulher de 26 anos e 3 amigas descobriram a carcaça de uma estranha criatura deixada na praia pelo mar. Na verdade, isso parece uma criatura híbrida, que possui as garras de um guaxinim, possivelmente o bico de um pássaro e talvez o corpo de um cachorro, um animal bem incomum. Uma fotografia foi tirada e divulgada. Circulou pela internet. Todo mundo viu. Monstro surge na praia em Montauk. As pessoas não conseguiam identificá-lo porque ele não se assemelhava a nada. Parecia uma mistura de diferentes animais. E por parecer tão estranha, a criatura levantou várias teorias. Seria apenas um animal desconhecido? Poderia ser algum tipo de criatura híbrida? Um animal criado geneticamente em laboratório? Alguns acreditam que a criatura misteriosa é um animal híbrido criado em uma instalação governamental de testes próxima, o Centro de Zoonose de Plum Island. O criptozoólogo Loren Coleman chama a criatura de o monstro de Montauk. Esta é uma réplica do monstro de Montauk. Uma das coisas que notamos nessa criatura são as estranhas características ao redor de sua boca. Isto parece um bico, realmente parece. Não sabemos o que houve aqui. Seria isso um grifo, uma criatura? Seria uma tartaruga gigante? Na verdade, a carne em decomposição se descolou do crânio. Outras características são os estranhos pés e também o corpo, pois a foto não tinha escala. E ele nos pareceu enorme, mas no corpo, esses pontos brancos aqui definem o tamanho de moscas na criatura. Então determina o tamanho do animal, que era bem pequeno. Infelizmente, alguém pegou a carcaça e supostamente a levou para o seu jardim. E de lá ela acabou subindo. Então a única evidência que temos da criatura é a foto. Mas enquanto alguns pesquisadores teorizam que o chamado monstro de Montauk seja um produto da ciência moderna, teóricos dos antigos astronautas acreditam que o animal possa ser parte de uma longa linha de criaturas geneticamente modificadas que surgiu através da história da humanidade. Se o monstro Montauk for de fato verdadeiro, isso pode significar que hoje temos a capacidade de criar animais bizarros a portas fechadas em laboratórios ao redor do mundo. É possível que nossos ancestrais, especialmente os extraterrestres,
tivessem a mesma capacidade, porque em textos antigos há inúmeras referências a monstros, seres bizarros que foram descritos em riquezas de detalhes. Antigos artefatos gregos descrevem bestas terríveis como a Górgona, a Hidra de Lerna e o feroz Cérbero. No poema épico de Homero, a Ilíada, o autor grego descreve uma batalha em que o herói, Belerofonte, mata um monstro chamado Quimera. A Quimera era um monstro temido que disseminava a destruição e aterrorizava as pessoas na Ásia Menor. Homero descreveu a Quimera como uma fera imortal com a cabeça de leão, o rabo de cobra e uma terceira cabeça de cabra no meio do corpo que soprava fogo. A noção de quimeras e híbridos tem sido parte da psique humana há milênios, quando pensamos em coisas como Minotauro, Pégaso, Anubis. São coisas que nós ou imaginamos ou criamos em determinada época. Esses seres, monstros, serviram mais para um propósito ético na mitologia do que como catálogos de algo literal. Porque contar histórias e ficção são partes do que somos como seres humanos. Mas os monstros míticos foram meramente criados pela imaginação dos nossos ancestrais? Ou será que realmente existiram? Teóricos dos antigos astronautas acreditam em sua existência e alegam que as evidências podem ser encontradas em relíquias do passado. Sugerir que todas essas criaturas não passam de fantasia, na minha opinião, acho que não se sustenta, porque nossos ancestrais não eram estúpidos. Eles descreveram o que eles viram. Nós encontramos diferentes seres híbridos por todo o Egito, como as esfinges, os grifos, criaturas bizarras que, segundo antigos textos egípcios, eles de fato existiram. Eles não são fantasias nem imaginação dos nossos ancestrais. Imagine uma nave-mãe viajando no universo por séculos a fio. Então eles encontram um sistema solar que possui um planeta com possibilidades de sustentar a vida, a Terra. Os alienígenas observam um crocodilo no rio Nilo, uma criatura que, obviamente, é resistente ao calor. Observam um leão, seu poder, seus músculos. Os alienígenas começam a pensar: poderíamos usar a mistura dessas criaturas em outro planeta, e começam a criar criaturas misturadas através de manipulação genética. Algumas dessas criaturas híbridas existiram no passado. O grifo era uma criatura mitológica que tinha o corpo de leão e cabeça e asas de águia. O leão é o rei dos animais, a águia a rainha dos pássaros. Então o grifo era o rei de todas as criaturas. A criatura é, na verdade, dois animais unidos de uma forma que desafia as explicações normais. Então, eis a questão: como isso aconteceu? No meio do século XIX, os cientistas começaram a observar fósseis ao redor do planeta para estudar como os organismos mudaram ao longo do tempo. O naturalista Charles Darwin teorizava que todas as formas de vida compartilhavam a mesma origem e evoluíram ao longo dos séculos através de um processo chamado seleção natural. A origem das espécies pela seleção natural. Seriam os monstros híbridos e míticos da antiguidade resultado de uma evolução? A teoria evolutiva de Darwin pela seleção natural é um mecanismo pelo qual os seres vivos podem mudar de uma forma para outra. Ela tem base no princípio de que organismos que possuem certos traços, que são mutações, podem ter vantagens na luta pela sobrevivência, na luta pela reprodução. E esses traços serão perpetuados através do tempo por muitas e muitas gerações.
Certas espécies distintas podem se reproduzir se forem geneticamente próximas, como o asno e o cavalo, o lobo e o cachorro. No entanto, cães e gatos nunca irão gerar prole porque, em primeiro lugar, eles não têm a assinatura bioquímica para acasalar. Além disso, seus genes são tão diferentes que os cromossomos não se alinham corretamente para a reprodução. Isso é impossível. Mas se a teoria de Darwin, com base na evolução e na seleção natural, não pode explicar a origem das antigas criaturas, então de onde elas vieram? Talvez a resposta não possa ser encontrada na Terra, mas em um lugar muito mais distante. Sul do Paquistão. No meio do vale do rio Indo, jazem as ruínas de Mohenjo-Daro. Esta antiga cidade, cujo nome significa Monte dos Mortos, foi um dos maiores assentamentos urbanos do mundo, em 2600 a.C. A antiga cidade de Mohenjo-Daro tinha o que pareciam ser ruas paralelas e perpendiculares umas às outras. Os lares possuíam um banheiro próprio e eles tinham um sistema de esgoto muito sofisticado. Parecia uma cidade bastante avançada. Teóricos dos antigos astronautas há muito tempo acreditam que este também foi o local de uma explosão nuclear ocorrida mais de 4.000 anos atrás. Esqueletos foram encontrados em posições que sugerem morte instantânea. E alguns esqueletos, como foi aferido pelos cientistas soviéticos, tinham 50 vezes mais radiação do que o normal. Peças fundidas de cerâmica foram achadas. Paredes foram aquecidas ao ponto de se vitrificarem. Isso sugere o envolvimento de uma antiga arma nuclear. Segundo o Mahabharata, o texto sagrado dos hindus, uma fumaça quente e branca de brilho infinito surgiu e reduziu a cidade às cinzas. Cavalos foram incinerados aos milhares e os corpos vaporizados pelo intenso calor. E logo após, um grande silêncio tomou conta da cidade e pessoas começaram a ter tumores na pele. Os cabelos começaram a cair e também as unhas. Só há uma coisa que leva a isso: envenenamento por radiação, contaminação por radiação. Então a questão é, quantos eventos ocorrem em um local onde há extrema radiação? Que impacto isso teve na vida humana e de outros seres lá presentes? Poderia isso explicar, por exemplo, por que criaturas nasceram com um braço ou uma perna a mais, que de alguma forma foram endeusadas? Porque até hoje nós sabemos que, em algumas civilizações, anomalias humanas são vistas como um toque de Deus, como parte de sua criação. Segundo antigos textos hindus, após a carnificina em Mohenjo-Daro, um terrível monstro apareceu nos céus. Ele era chamado de Garuda. No Mahabharata, Garuda é uma enorme criatura, semelhante a um pássaro, e possui rosto vermelho, asas vermelhas, garras vermelhas. É tão grande que pode bloquear o sol. Há histórias de que a fera deixava um certo deus Vishnu montar nela. De vez em quando, ele descia dos céus e criava furacões, e na sua descida a terra tremia, a poeira se levantava no ar, e todos ao redor ficavam absolutamente apavorados. Agora, aqui temos uma imagem de Garuda, e se olharmos para cima, sim, parecem penas, mas ao mesmo tempo poderiam ser interpretadas como chamas gigantes. Segundo a mitologia hindu, Garuda nasceu desse evento cósmico, dessa guerra e destruição que ocorre no final de cada era. Poderia isso, de alguma forma, estar conectado à exposição à radiação? Nascer em uma zona de alta radiação?
Nós não podemos saber a resposta, mas sabemos que na Índia e no Paquistão existem zonas conhecidas de radiação acima do normal. E segundo a lógica, esses vários tipos de abominações genéticas poderiam ter nascido nesses lugares. Se Mohenjo-Daro foi de fato o local de um antigo ataque nuclear, seria possível Garuda ser uma besta mutante, resultado da intensa radioatividade? Tendemos a ter uma visão ficcional do que é uma mutação. Achamos que é consequência da radiação, que causa anomalias estranhas, insetos gigantes e assim por diante. Na verdade, mutações ocorrem o tempo todo. Não há registro de nenhuma mutação causada pela radiação que transforma uma espécie em outra. A maioria das mutações causadas pela radiação leva à morte. Mas, e se, como os cientistas atuais acreditam, Garuda não seja resultado de uma mutação genética, o que poderia explicar sua existência? O Mahabharata afirma que Garuda nasceu nas profundezas do inferno. Agora, o que é intrigante é que em algumas passagens do texto podemos ler que o exterior de Garuda não consistia de penas, mas de metal. Agora, que tipo de pássaro era esse? Nenhuma ave é feita de metal, a não ser que seja algum tipo de máquina. Garuda era um veículo voador. Era capaz de viajar até a Lua e ao redor da Terra a velocidades muito altas. Garuda ainda podia assustar a humanidade com raios que vinham dos céus. Garuda era considerado um matador de serpentes. Na verdade, Garuda precisava comer cobras para sobreviver. Agora imagine um avião atual no aeroporto, acoplado a uma mangueira de combustível. Não é uma aeronave comendo uma cobra. Se observarmos os jatos modernos decolando no meio da noite, o fogo e a fumaça saindo de uma turbina, eles parecem dragões, algum tipo de criatura mítica, especialmente se não souber o que está vendo. E ainda mais se você desconhecer a tecnologia. Então é claro que você vai compará-los a criaturas vivas. Os antigos alienígenas tinham certeza de que nossos ancestrais os adorariam como deuses, porque eles sabiam que nossos ancestrais desconheceriam a tecnologia, que pensariam ser mágica, espiritualidade, intervenção divina, mas nunca foi isso. Ao leste da Índia, próximo à cidade de Usheng, na província chinesa de Sichuan, histórias similares de bestas voadoras também foram encontradas em textos antigos. No século IV, o historiador Zhang Ku relatou a descoberta do que eles chamaram de ossos de dragão. A questão aqui é se os dragões poderiam ser, na verdade, dinossauros que tinham asas. Gostaria de salientar que as asas não teriam sido registradas nos arquivos de fósseis. Só recentemente falamos em dinossauros com penas que evoluíram até tornarem-se pássaros. É possível que alguns dinossauros tivessem asas e fossem descritos como dragões. Mas enquanto a maioria dos cientistas acredita que o fóssil encontrado seja de um dinossauro como o pterossauro, teóricos dos antigos astronautas têm uma explicação mais polêmica. Uma criatura que de alguma forma é capaz de cuspir fogo, obviamente não está em nenhum lugar do reino animal atual. Então o que nós temos aqui pode ser uma invenção que realmente cuspia fogo. Nesse caso, não seria uma criatura, mas sim um tipo de criação, alguma coisa projetada pela humanidade ou pelo menos por alienígenas. Máquinas que podem cortar os céus e cuspir fogo, causar destruição em massa, provocar milhares de mortes e realizar ataques nucleares. Poderiam o Garuda e outros dragões voadores realmente terem sido versões antigas dos aviões bombardeiros de alta tecnologia de hoje? Ou
talvez algo mais, algo ainda mais extraterreno? Em março de 2010, uma equipe de 41 peritos internacionais concluiu que um asteroide que caiu 65 milhões de anos atrás na península de Yucatán, no México, provavelmente desencadeou a mudança climática global que resultou na extinção dos dinossauros na Terra. Mas há alguma evidência de que espécies de dinossauro possam ter sobrevivido? E se houver, será que eles também evoluíram? Os paleontólogos dizem, mas essas coisas se extinguiram há 65 milhões de anos. Mas eles estão aí. Esses animais parecem pré-históricos. Dinossauros que literalmente sobreviveram até hoje. Os selacantos, aligatores, tubarões e tartarugas também sobreviveram a esse mesmo período pré-histórico. Eu acredito que monstros pré-históricos ainda vivem em áreas remotas do mundo, seja em oceanos e lagos ou até mesmo em florestas. Escócia. Lago Ness. Nas terras altas da Escócia, a lenda do monstro do Lago Ness há muito tempo faz parte do folclore celta e escandinavo. Registros de avistamentos remetem ao ano de 565 ao monge irlandês São Columba, um poderoso líder que fundou monastérios na Irlanda e na Escócia. Em seus jornais, Columba escreveu sobre um encontro com pessoas sepultando um homem próximo às praias do lendário Lago Ness. Eles explicaram ao monge Columba que o homem que havia morrido estava nadando no lago e foi atacado pela besta d'água. Após escutar o caso, Columba pediu que um seguidor entrasse no lago. Quando a fera veio atrás do homem, o monge Columba fez o sinal da cruz e ordenou que a besta não ferisse o homem. O monstro fugiu e nunca mais foi visto ferindo ninguém. Muitas pessoas não se dão conta do tamanho do Lago Ness. Tem 37 quilômetros de extensão e 1,6 de largura e no ponto mais fundo cerca de 244 metros. A água é muito escura e densa. É um lugar em que, em teoria, se eles não precisassem emergir tantas vezes, passariam despercebidos. Quando nós nos confrontamos com o monstro do Lago Ness ou qualquer outro tipo de criatura anômala, a questão é, de onde ela vem? Seria remanescente da era dos dinossauros ou é alguma coisa fora deste mundo? Sabemos, por exemplo, que São Columba sentiu que o lago era sagrado e que havia algo lá que tinha conotação religiosa. Essa foi a razão de ele ter ido para lá. O que mais intriga nisso tudo é que houve um número significativo de avistamentos sobre o lago. Estranhos objetos brilhantes pairando sobre a água à tarde da noite. Claro que não eram helicópteros, aeronaves, meteoritos ou algo assim, então, em outras palavras, o Lago Ness é um lugar estranho e assustador. Poderia o chamado monstro do Lago Ness descender dos antigos dinossauros? Ou teria talvez uma origem extraterrestre? Se tiver, o que isso pode dizer sobre criaturas míticas do mar, como o monstro de 7 cabeças, o Leviatã? O Leviatã é algumas vezes descrito como uma serpente, crocodilo ou um dragão que está sempre à espreita. É o guardião de um portal para o inferno. Aparentemente esse portal fica no fundo do oceano e o Leviatã está lá esperando. Na mitologia grega, a Hidra era descrita como uma antiga serpente marinha com muitas cabeças. Dizem que era descendente da deusa da terra, Gaia. Hércules foi enviado para matar Hidra, mas era muito difícil. Ele cortou uma cabeça e 2 se formaram. Ele precisou da ajuda de seu sobrinho, que teve uma brilhante ideia. Traga uma tocha, o fogo impedirá as cabeças de crescerem. Então Hércules cortava uma das cabeças e o sobrinho cauterizava a ferida no pescoço para que outra não surgisse. E dessa forma a Hidra finalmente foi vencida. No caso da Hidra,
nós temos algo que possui muitas cabeças e que, mais uma vez, é uma criatura que se esperaria não se ver. Então, nós temos aqui, mais uma vez, algo que foi geneticamente modificado ou que geneticamente deu errado. Mas é claro que a besta era tão importante que entrou para a mitologia, onde manteve um grande status através dos séculos até os dias de hoje. Segundo a lenda escandinava, os Krakens eram monstros marinhos de tamanho colossal, que supostamente habitavam as costas da Noruega e da Islândia. A terrível besta era famosa por atacar navios em alto mar. O perigo não era somente ser atacado por um Kraken. Eles vinham à superfície e eram gigantes, do tamanho de uma ilha pequena. Você poderia chocar-se com um deles que nem estaria lá para atacá-lo. Outro perigo seria a fera submergir subitamente, pois criaria um redemoinho que sugaria o navio. Poderiam tais lendários monstros marinhos realmente terem existido? Será que escaparam da extinção na segurança das profundezas do mar? Segundo os teóricos dos antigos astronautas, há evidências da origem de criaturas marinhas gigantes nos textos sagrados da Bíblia hebraica. Um relato muito antigo de encontro com algum tipo de monstro marinho é encontrado na Bíblia. A história de Jonas. Jonas não estava cumprindo seu destino e sua punição foi ser lançado ao mar em um barco. Jonas foi engolido por um peixe gigante enviado por Deus. Ele passou 3 dias e 3 noites dentro dessa criatura e então foi vomitado. Se Jonas, um ser humano, tivesse sido engolido, ele teria sido despedaçado pelos dentes da criatura na deglutição. Então, os ácidos estomacais teriam destruído sua pele e órgãos internos. Então, suponho que não haveria como ele ter sobrevivido após ser engolido pelo que quer que a criatura fosse, um peixe ou uma baleia. Então minha pergunta é, essa é realmente a descrição de Jonas sendo engolido por uma entidade biológica? Porque em algumas referências podemos ler que as costelas da baleia eram feitas de bronze brilhante. Olha, para mim, esta é a descrição de algum tipo de dispositivo tecnológico feito de metal. Jonas, na verdade, não foi engolido por uma baleia, mas por um OSNI, objeto submarino não identificado. Jonas desapareceu em um objeto que claramente foi feito pelo homem ou por extraterrestres. Um objeto que foi tão importante na história que milhares de anos após o ocorrido, nós ainda comentamos sobre ele. Temos que abordar histórias como esta em um nível mais profundo. Não apenas rotulá-las como mitologia, mas determinar se as pessoas que as relataram realmente viveram tais experiências, ou se apenas tentaram incorporá-las da forma como compreendiam o mundo naquela época. Será que seres alienígenas espreitavam sob os mares em máquinas submarinas? Se o faziam, por que estavam lá? Poderiam ter vindo para compartilhar a tecnologia com os humanos? Ou teriam vindo por uma razão talvez mais sinistra? Universidade Volgograd State Medical, Rússia, 1954. O cientista soviético e pioneiro no transplante de órgãos, Vladimir Demikhov, produz cirurgicamente um cão de 2 cabeças. O que ele fez foi pegar o dorso superior de um cão e enxertá-lo no pescoço de outro cão. E, surpreendentemente, a criatura viveu por algumas semanas. Demikhov a levou a simpósios de medicina para provar que podia criar aqueles tipos de híbridos, que aquele tipo de coisa podia ser feita. Apesar de polêmicos, os audaciosos experimentos do pioneiro do transplante abriram caminho para o primeiro transplante humano de coração em 1967.
As imagens do cão de Demkov são perturbadoras, mas os teóricos dos antigos astronautas acreditam que nossos primeiros ancestrais também deixaram para trás evidências de criaturas igualmente bizarras. Uma coisa boa sobre a teoria dos antigos astronautas é o fato de que podemos comparar conquistas recentes com histórias dos nossos ancestrais. Então vamos pensar, se hoje podemos criar um cão de 2 cabeças e 6 patas, seria possível que uma criatura similar existisse milhares de anos atrás? Eu diria que sim. Odisseia. Nos poemas épicos da Odisseia e da Ilíada de Homero, um terrível cachorro de 3 cabeças chamado Cérbero guarda os portões de Hades. Segundo os mitos, Cérbero era descendente dos deuses gregos Tifão e Equidna. Mas poderiam os chamados deuses que criaram a estranha criatura terem sido antigos visitantes da Terra, mal interpretados como deuses, como acreditam os teóricos do antigo astronauta? Os humanos e os deuses estavam vivendo entre si. Todos esses cruzamentos, a fertilidade, produziram monstros dos quais todos querem distância. São criaturas que ninguém quer encontrar. Se um cão de guarda já é feroz e assustador, imagine 3 deles em um corpo só. Se Cérbero for uma criatura factual, então nós estamos falando aqui sobre alguém com conhecimento e tecnologia para criar um animal de várias cabeças. Assim sendo, trata-se de uma tecnologia extraterrestre. Seria possível que Cérbero e outros híbridos como o grifo, o egípcio Ammit e a grega Quimera fossem, na verdade, criados através de avançadas técnicas alienígenas ainda obscuras para nós? Qualquer civilização que tenha nos contatado no passado ou que está fazendo contato hoje precisa estar pelo menos no nosso nível de avanço tecnológico. Provavelmente, eles são mais avançados, e isso quer dizer que são mais adiantados não somente na tecnologia da viagem no espaço, mas em todas as ciências. Então sabemos que os alienígenas que vêm à Terra de lugares distantes possuem este conhecimento médico. Havia algum tipo de experiência em andamento. Uma descoberta, um zoológico. Vamos ver o que podemos fazer. Vamos brincar com essas criaturas. Vamos pegar este animal e lhe dar 2 cabeças. Vamos pegar este dragão e lhe dar asas. Vamos fazê-lo cuspir fogo. Vamos nos divertir. Provavelmente foi o que fizeram. Descrições de monstros meio humanos e meio animais remetem a 5.000 a.C. Segundo a mitologia, o centauro, o minotauro e a medusa foram criaturas híbridas criadas por deuses. Pesquisadores consideram as histórias sobre a origem dessas criaturas evidências de contato alienígena. Na mitologia grega, o centauro era metade humano e metade cavalo. O dorso de um humano teria sido enxertado no corpo de um cavalo. O resultado foi uma criatura regida pelo eterno conflito entre o instinto bruto animal e a moralidade mais civilizada da consciência humana. E o interessante é que quando estudamos a mitologia, nós descobrimos que o Minotauro é tido como uma entidade criada especificamente pelos deuses. Na Índia, os textos épicos do Mahabharata citam Naga, uma divindade metade humano, metade serpente. Naga era um deus serpente na mitologia hindu e budista. Era conhecido por ter traços humanos e de serpentes. Também era conhecido como perseguidor de todas as criaturas. Era venenoso e tinha grande força. A questão é, por que os alienígenas criaram esses seres híbridos? Primeiro eu diria que pela curiosidade científica. Quando criamos uma tecnologia, queremos ver aonde ela nos levará. Humanos fazem isso e acho que qualquer entidade inteligente também o faça. Mas eles podem ter criado seres híbridos para intimidar a população terrestre, para que eles não criassem problemas. Ou então,
os criaram para serem considerados deuses e adorados. Mesmo sendo alienígenas avançados, poderiam gostar da atenção dos humanos. Talvez eles quisessem algum tipo de mão de obra escrava que não fosse um animal estúpido. Então, adicionando inteligência humana a um boi, eles criariam um ser que poderia trabalhar e se movimentar muito, sem se exaurir. E ainda ter inteligência para seguir ordens. Escola de Medicina da Universidade Case Western Reserve. Em 1970, cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Case Western Reserve, liderados pelo Dr. Robert J. White, realizaram uma operação polêmica ao transplantar a cabeça de um macaco para o corpo de outro. Ele era um cirurgião excelente, um perito, e havia chegado a Cleveland da Clínica Mayo, onde acho que aprendeu técnicas neurocirúrgicas excelentes na sala de operações. Nesta sala, ainda há muitos itens do laboratório original do meu pai. Isto aqui é um dispositivo para transplante de cérebro. Ele prendia o cérebro aqui, desse jeito, e então eles poderiam colocar o paciente e completar o transplante com o corpo aqui. Isto segurava o cérebro do macaco. E então o transplante podia ocorrer aqui, com a conexão espinhal e a conexão ao pescoço bem aqui. Eles transferiram a cabeça. Essencialmente foi um transplante de cérebro, mas com a cabeça inteira. Ele conseguiu trazer a cabeça do macaco, que foi transplantada de volta à consciência e manteve o animal vivo por aproximadamente 3 dias. O macaco conseguiu abrir os olhos, as funções estavam normais, ele podia ouvir, ver, cheirar e, como resultado, mostraram que o procedimento podia ser feito, funcionava. Mesmo com a nossa ciência da Terra, temos a habilidade de transplantar a cabeça de uma criatura para outra. Isso certamente sustenta a possibilidade de várias entidades, como o Minotauro, a Hidra de Lerna e até o Grifo terem sido criadas através de avançadas técnicas de transplante. Se os extraterrestres visitaram a Terra na Antiguidade, poderiam as histórias e descrições de estranhos monstros híbridos fornecer evidências de contatos alienígenas? Ou será que nos dão pistas sobre o nosso próprio futuro? Um futuro que pode estar mais próximo do que imaginamos. Em 2003, a cientista chinesa Hui Zhensheng, na Universidade Shanghai Second Medical, fundiu com sucesso células humanas e de coelho. Os embriões foram os primeiros híbridos humano-animal criados através da engenharia genética. Ela pegou óvulos de coelhas e retirou todo aquele material do núcleo, todo o conjunto de informações que determina que ela se transforma em embriões de coelho. Ela o substituiu por um conjunto similar de instruções de uma célula humana. Essencialmente, o embrião era humano, com poucos elementos de coelho. Por que pesquisadores iriam querer combinar o DNA de coelhos com o de humanos? A primeira razão seria para pesquisas médicas, talvez para o transplante de órgãos. A segunda seria criar um humano avançado, isto é, dar ao humano algumas qualidades que ele não tenha e o coelho sim. Mas é difícil imaginar quais seriam elas. No ano seguinte, em 2004, pesquisadores da Clínica Mayo, em Minnesota, criaram porcos com sangue humano correndo nas veias. Um dos animais que está surpreendentemente perto de nós em termos de genética é o porco. E uma das ideias que estava sendo colocada em prática era literalmente ter um tipo de fábrica de porcos para criar corações para as pessoas que precisam de transplante. Você teria literalmente um coração de porco colocado no peito. E com certas drogas para prevenir a rejeição,
você poderia ter uma vida completamente normal. Neste momento, a tecnologia médica é capaz de criar situações bastante estranhas, experimentos que realmente não aconteceriam a menos que modificações genéticas começassem a ser feitas. Isto é evidência da manipulação genética do material disponível. Estamos criando monstros híbridos agora mesmo. Se a ciência moderna é capaz de criar seres híbridos, seres misturados, isto, em essência, corroboraria a teoria dos antigos astronautas, porque estamos apenas dizendo que o que está sendo descoberto hoje é uma redescoberta do que já ocorreu milhares de anos atrás. Experimentos genéticos. Mas há alguma evidência real de manipulação genética no passado? Em 1849, no atual Iraque, o arqueólogo britânico Austin Layard descobriu vários tabletes sumérios de argila com escrita cuneiforme de 4.000 anos antes de Cristo. Com base na interpretação dos tabletes, teóricos dos antigos astronautas acreditam que uma raça inteligente de seres avançados chegou à Terra 450 mil anos atrás, durante a Era dos Neandertais. E através da engenharia genética criou o Homo sapiens, tido como o ser humano da atualidade. Os sumérios mencionam uma civilização que veio dos céus de um planeta chamado Nibiru. Eles chamavam essas criaturas de Anunnaki. Eram seres avançados que vieram aqui explorar o ouro. E para isso, precisavam modificar geneticamente as espécies que estavam no planeta. Segundo textos sumérios, eles criaram o homem. Não é impossível que nós existimos devido a resultados de experimentos de manipulação genética. Há tantas estrelas e galáxias no espaço que é impossível para um cientista como eu dizer que não há alienígenas que poderiam ter visitado a Terra em um passado distante. Existe uma grande possibilidade que alguém ou alguma coisa tenha vindo e manipulado aqueles organismos. Então, isso quer dizer que se os extraterrestres manipularam nosso DNA, eles também poderiam manipular o DNA de animais? Eles poderiam ter usado o DNA de cada animal do planeta Terra? A criação de um monstro quimérico é certamente alguma coisa que provavelmente será possível nos próximos 20 ou 30 anos. Nós já temos a tecnologia necessária para criar alguns tipos de quimera, um animal tido como um monstro. Mas o que nós ainda não temos no momento é a tecnologia específica para controlá-lo. Mas isso é uma questão de tempo. Se os monstros míticos do passado realmente existiram, o que eram? Mensageiros dos deuses alienígenas? Produtos de experimentos genéticos? Armas biomecânicas? E se existiram, onde estão as evidências físicas? Enterradas quilômetros abaixo dos nossos pés? Ou estariam eles, na verdade, por aí, em algum lugar, esperando para retornar?